O seu corpo, a sua graça.
Tentei deixar de sofrer assim. Se parece que Deus se esqueceu e deixou de te amar. Tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o que espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que busque o sofrer. Confie em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece tão difícil e impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Somos três, ainda que eu acabe de fase da sombra da morte, não temeremos. Deus do exército, Deus já tem amizade de amor, é Deus comigo, é Deus consigo. Tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que busque o sofrer. Confie em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece tão difícil e impossível. Deus o pode, meu Deus o pode, Deus o pode fazer. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que consiga sofrer. Pois confie em Deus, que Ele tudo fará, até mesmo que pareça tão difícil e impossível. Deus o pode, meu Deus o pode, Deus o pode fazer.
Se Jesus mudar aqui na terra, Deus já vai morar com ele no céu. E nós acreditamos plenamente nisso. Por isso, com todas as nossas forças, eu louvamos assim o Senhor engraçado. A cada dia que passa, na frente que volta das questões de Deus no estado. Se você acredita nisso, coloca isso na tua vida, faça uma oração e diz assim: Senhor, eu não estará com isso na casa. E com essa mensagem, então, vamos lá.
Bendito o Filho dos céus, obrigado ao Pai, pela vida e pela força. O Senhor, dê-nos um mundo útil do Senhor, que não seja o vosso lar, mas que apenas seja um instrumento, e que estes corações possam ter um terreno certo para ouvir a sua mensagem. Eu peço e agradeço em Jesus. Amém. Amém. E, portanto, é a única mobilização portadora aqui no salão. Quem está ligado para nós essa manhã? O diretor do Ministério Pessoal da Igreja Jovem, portanto, não aparece muitas vezes, mas eu tenho o nosso diretor do Ministério Pessoal, está trabalhando com o Paulo, com o Facata, com o Márcio, enfim, e, bom, estamos dando o convite ao irmão Carlos Guarani de Funes Jeremias. Portanto, o irmão Carlos está do outro lado, o senhor, a esposa, hoje não estou vendo a criança aí, mas a esposa é nossa polícia. Amém? Mais uma vez? Amém! Bendito o Deus que está no alto dos céus, muito obrigado ao Pai, pela vida e pela saúde. Ao Senhor, antes mesmo de qualquer petição, queremos agradecer. Agradecer pelo nome da vida. Agradecer por tudo quanto nós temos a oportunidade de viver. Até nas coisas más, há ensinamento. Não só nas coisas boas, não vamos aprender experiência. Aliás, as grandes experiências geralmente são uns fracassos. O Senhor nem está conosco. Venha nos utilizar, Senhor. As palavras não vêm de mim, mas que venham de ti. Que o Senhor possa nos instruir. Que os nossos corações possam servir como uma terra fértil, onde esta mensagem possa encontrar lugar. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu já disse no início da minha introdução, eu fui o professor do CHUS e muitos de nós também gostam de marcar as pregações com título e subtítulo, né? E como fui professor, vou dar tudo, não é? Nós temos então, como título da nossa pregação de hoje, Vida Cristã, Relacionamento com Deus. Subtítulo, Amigos de Deus. Como durante parte na universidade, eu pergunto estudo de casa, não é? Porque para quem já está na universidade já viu investigação científica, assim, não é? Mas estudo de casa, vamos falar de Abraão. A amizade de Deus e de Abraão. Essa é uma história que praticamente todo mundo já escutou, não é? Se não escutou, cantou. Há um hino que passou nas salinhas cantavam, né? O pai Abraão, o filho o pai Abraão, sou dele, e tu também, louvemos ao Senhor. Amém. Nem a gente fazer o microfone para
infelizmente não são muito altos. Nós hoje, de facto, somos chamados, não é, a refletir sobre a nossa missão, a nossa caminhada cristã. E nós temos aqui um modelo de estudo de caso, que é uma história que todos nós temos, está entre Gênesis 12 a 25, mais ou menos ali. E todos nós conhecemos muito bem. Mas ainda assim, é que muitas vezes se diz que é na repetição, não é, que melhor se aprende, não é? Se eu leio 1, 2, 3, 4 vezes, depois não precisarei eventualmente ler aquilo, porque eu já tenho as coisas muito bem gravadas. Nós vamos refletir hoje, igreja jovem, igreja militante, uma igreja que aprende bastante na escola sabatina, não podia deixar de puxar para a mim, e nós queremos que esse conhecimento todo vai para o campo missionário também. Nós começamos no livro 12, no capítulo 12 de Gênesis, com um chamado. Eu vou ler Gênesis 12, capítulo 1 até o capítulo 3, que diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da terra da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Amém. Vamos fazer aqui agora uma contextualização. Quem era Abraão? Onde é que Deus chamou? Onde é que ele estava? O que é que ele estava fazendo? Abraão, quando recebeu esse chamado, quantos anos ele tinha aproximadamente? Quantos? Eu disse aqui que essa história era conhecida por todos nós, não esperava que ficasse sem resposta nos dias de hoje, não é? Mas, aos 75 anos, em qualquer época, já não era um menino Abraão. Abraão era um homem. E onde é que Abraão vivia? Em essa pregação já fosse vai ser assim, muita interação. Como professor, não gosto de falar apenas, gosto de ter o feedback, não é? Vivia onde? Abraão era um homem próspero. Não nos enganemos que Abraão era alguém que, quando recebeu esse chamado, estava assim aterrorizado como nós hoje atrás do emprego. Não. Abraão já era um homem formado, já era um homem, já era um chefe de família, já era uma pessoa cheia de posses, e quando recebeu então este chamado, nós vimos aqui em Gênesis 12. Fazer aqui também um paralelismo que, naquela altura, naquela região, era comum ter-se outros deuses. Não é? Uma das deusas mais famosas naquela altura era a Nana, não é? Que é a deusa da lua, que era muito comum e as pessoas prestavam culto e tinha muitos lugares de cultos a outros deuses. Mas, ainda assim, Deus tinha um relacionamento com alguém. Deus, quando chamou a Abraão, não foi uma coisa de surpresa, porque senão Abraão não entenderia a voz de Deus ter chamado. Existiam outros deuses naquela altura, mas conforme nós estudamos há pouco tempo, as ovelhas conhecem seu pastor pela sua voz. O mesmo aconteceu com Abraão. Abraão, um homem de 105 anos, ao ouvir esta voz, ela reconheceu que era a voz de Deus. E Deus chamou-lhe para tirar-lhe de um lugar para ir para um lugar desconhecido. Vamos agora fazer aqui um paralelismo conosco. Enoque, se tu escutasse uma voz dizendo: Enoque, sai daqui e vai até ao. Conhece o luau? Vai até o luau. Sabe onde é que é a vida do luau? É no Chile, lá no Chile. Se tu escutasse essa voz, Enoque, sai daqui do lado e vai até o luau. Provavelmente, se fosse eu para o Chile, podia ter alguma dúvida, né? Por que estão longe aí? Até que eu não posso fazer outras coisas também, não é? Por que eu vou ir até o luau? Mas Abraão não indagou, não questionou. Ele apenas fez o quê? Obedeceu.
muitas das vezes parece simples nós olharmos para isso, mas nós temos que entender o quão Abraão era enraizado dentro daquela sociedade. Nós conhecemos, depois vocês podem ler com calmamente ao longo da semana a história de Abraão na Bíblia, até o governo chamado 24, 24, 9. Abraão é enterrado pelos dois filhos, não é? Abraão era alguém que tinha raízes dentro daquela sociedade. Abraão era alguém que tinha uma rede, gosto de estar na moda falar em inglês, né? Tinha network, não é? Ele tinha bastante network, ele conhecia muita gente. Nós sabemos que nos dias de hoje, Abraão provavelmente seria um senhor de ser filho influencer, né? Está na moda hoje ser influencer, né? É isso. Essa igreja é jovem, sabe? Antigamente, o influencer geralmente era o nosso pai, né? Quando a nossa parte, né? O maior influencer que nós tínhamos geralmente era o nosso pai, né? E existia a vaga do influencer que muitas vezes para você verificar no bom caminho. Hoje nós não conhecemos também como nosso influencer, queremos imitar, nós não podemos imitar esses modelos. Nós temos um único modelo para imitar, que é Jesus. Temos pessoas como Abraão, que tinham esse relacionamento, e é o estudo de caso hoje, também, para que a gente possa ver, tal como eles, nós também devemos trilhar estes caminhos. Então, Abraão era uma pessoa que tinha bem enraizado nesta sociedade. Provavelmente podia ter ficado, tal como nós muitas vezes temos muitos exemplos na sociedade de pessoas que fazem escolhas, tal como nós sabemos, e muitas vezes essas escolhas não são as melhores. Mas Abraão, mesmo nessa situação, ele escutou a voz de Deus. E assim, até porque nós sabemos que sem Deus, muitas vezes as nossas esforços não valem nada, não é? É como nós temos um carro, não é? Eu gosto muito do carro. Porque ele é um bom utilitário, né? Facilita para vir para a igreja, para fazer o trabalho e tudo mais. Mas não podemos ter o nosso coração 100% bem cheio. Tem um carro abaixo da minha, é só tudo que tens na estrada. Se um outro carro partir, o carro vai ver no final do dia, já não tem esse carro. Dali, o nosso coração não pode estar depositado nessas coisas. Vejam passageiros. Nós temos, amanhã não temos. Eu gostaria de tentar passar uma experiência de alguém que atingiu o auge e também, infelizmente, perdeu. Eu gosto muito de esporte. Eu gosto de futebol. Daí o Edson sabe que eu sou um corintiano roxo, né? Sou um corintiano roxo. Quem gosta de acompanhar o campeonato brasileiro? Quem gosta de. Poucos gostam de acompanhar o campeonato brasileiro? Bom, eu gosto de acompanhar. Eu vou falar de um jogador que atingiu o auge da carreira jogando pela seleção de futebol brasileiro. Mas não vou falar do Ronaldo Fenômeno, não vou falar do Gaúcho, todo mundo conhece, né? Vou lá ver se alguém conhece aqui quem foi o Perivaldo Dantas, mais conhecido por Pirida Pituba. Nunca ouviram falar desse jogador? Já. Perivaldo é um jogador da Bahia, do estado da Bahia, nasceu em 53, mais ou menos. Aos 20 anos, em 73, já jogava profissional. Saiu do Itacunda, depois foi para o Botafogo. E depois do Botafogo, ele também teve uma carreira no exterior. E vocês podem fazer uma pesquisa rápida no Google, infelizmente ele morreu em 2017. Mas ele foi notícia por volta de 2013, quando uma reportagem, não é? Fazendo muitos aqui já foram para Lisboa, a famosa Feira da Ladra, né? Na Feira da Ladra viram alguém a vender os jubilees e o pessoal pela reportagem reconheceu-lhe. E deram conta quem era aquela pessoa que estava aí a vender os jubilees. E era nada mais, nada menos do que Perivaldo. Ele, no auge da sua carreira, jogou inclusive até no Japão. Ele esteve a um passo da série de seleção de 82, vocês sabem que a melhor seleção do Brasil foi a seleção de 82, e infelizmente não ganhou a Copa do Mundo. Mas ele jogou até 81 para o jogo de apuramento, mas infelizmente por uma lesão não vai à série de seleção de 82, que tinha jogadores muito famosos, como Toninho Cerezo, o Dr. Sócrates e companhia. Mas Perivaldo, em 2013, mais ou menos, ele encontrava uma situação muito triste. Uma situação de mendicidade mesmo. Mas graças a essa reportagem, a
Federação Brasileira pegou no Berimbau, voltou para o Brasil, fizeram um trabalho com ele e depois ele se tornou treinador das camadas jovens. E em 2017, aos 64 anos, ele infelizmente morreu. E nós, com certeza, e essa igreja jovem deve se lembrar de muitas pessoas que também têm muitas posses, mas que ou já tiveram muitas posses, mas infelizmente, pelo andar da vida, chegaram a perder. Isto para dizer o quê? Para fazer só aqui um paralelismo, que eventualmente, se Abraão tivesse também as suas coisas, a sua vida, muito focado no que ele tinha naquela altura, ele provavelmente podia perder em algum momento. Mas ele olhou para aquilo que é o mais importante. O mais importante é, sem sombra de dúvida, ouvir a voz de Deus. Nós vimos aqui, neste chamado, nesta atitude de Abraão, uma postura de alguém que tem um relacionamento íntimo com Deus. Alguém que tem uma relação com Deus, que lhe permitiu, que lhe deu um título. E nós podemos ver em Tiago 2, 23. Alguém pode encontrar para mim Tiago 2, 23, por favor? O que está escrito em Tiago 2, 23? E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. E foi chamado o amigo de Deus. Nós hoje, infelizmente, somos chamados de amigos do telemóvel, tá? E vamos pegar muito nisso agora, do telemóvel. Mas Abraão, pela sua atitude, foi chamado amigo de quem? Deus. E nós hoje, jovens, não sendo de 5 anos, mas na faixa de 20 anos, também somos chamados a ser amigos de Deus. O som do nosso telefone não prevê 20 telefones, nós vamos ser sinceros, né? Mas muitas vezes, alguns de Deus, para sairmos daqui, para batermos a porta no meio ao lado, não conseguimos ser sinceros. É isso ou não é isso que está acontecendo muitas vezes? É. Então nós vamos ver aqui na jornada de Abraão um relacionamento com Deus. Porque amizade é o que é amizade? Por palavras nossas, como é que não ninguém o que é amizade? Alguém pode achar que dizendo o que é amizade? A relação de mais alguma? Mas alguém pode dar um exemplo do que é amizade? Não entendi tudo? Ok. Bom, na verdade, a amizade é isso. É uma relação entre pessoas que têm interesses comuns, não é? E que se respeitam mutuamente, não é? E se conhecem e dialogam e têm uma relação. Então, isto é que nós chamamos de amizade. Abraão, o amigo de Deus, como nós vimos aqui em Tiago, depois deste chamado, ele foi até onde Deus o mandou. Depois, nos capítulos 13 por ali, nós vimos que havia fome onde ele estava, e ele foi até ao Egito. E do Egito, ele teve alguns acontecimentos nada bons, não é? Abraão enganou alguém no Egito. Foi isso ou não foi isso que aconteceu? Abraão enganou alguém no Egito. Abraão teve desavenças com o seu sobrinho Ló, porque o gado dos dois estava a crescer muito, os seus pastores entraram em conflitos e eles tiveram que se separar. Isso para dizer o quê? Que quando nós temos um relacionamento com Deus, não vamos romantizar as coisas. Não quer dizer que nós não vamos ter aflições. Não quer dizer que nós não vamos ter tribulações. Não. Mesmo nesse relacionamento com Deus, nós não estamos livres destas tribulações. Mas ainda assim, no meio desta tribulação, no meio desta caminhada, Abraão, continuando amigo de Deus, ele teve dificuldades. Ele teve uma história menos boa no Egito. Ele teve briga com o seu sobrinho, não é? Abraão, mesmo nessas situações, ele continuou sendo amigo de Deus. Porque Deus, quando chamou,
fez também uma promessa. Para além do chamado, foi-lhe dada também uma promessa. Uma promessa de que Deus faria da sua descendência uma grande nação. Mas Abraão era mais beneficiado de 10 anos. 10 anos depois, Abraão, com mais ou menos 85 anos, Deus ainda não tinha feito ainda não tinha dado a Sara um filho para ter descendência. Ninguém pode ter uma descendência que não tem filhos para a continuidade, está bem? Mas ainda assim, como nós podemos ver em Gênesis 15, 1 até 5, Abraão, no diálogo com Deus, Deus pergunta, ele dá a Deus: Deus, será que o Adamaceno, o escravo nascido na minha casa, que lhe dará descendência? Deus ainda assim disse que não. E Abraão deveria saber esperar, e no momento próprio, Deus lhe daria a tão esperada descendência. Como nós não sabemos esperar, Abraão, mesmo sendo amigo de Deus, também não soube esperar. E deu um atalho, né? Fez um atalho. Ouvindo a sua esposa, o que Abraão fez? Abraão conheceu a sua escrava egípcia, Agar, e deste relacionamento nasceu Ismael. Mas, ainda assim, não era com Ismael que Deus tinha prometido fazer esta grande nação. Mais uma vez, vimos aqui o amigo de Deus, tentando fazer o quê? Dar um jeitinho, não é? É aquilo que nós muitas vezes também queremos fazer na relação com Deus, não é? Queremos também dar um jeitinho. Não queremos seguir tudo a risca. Queremos interpretar e fazer da nossa interpretação um atalho para aquilo que são os filhos de Deus. Deus é onisciente. Deus não precisa do nosso atalho para fazer as coisas acontecerem. Então, se a gente é muito espertinho para fazer aquele atalho famoso para chegar mais rápido, devemos saber esperar as coisas no tempo de Deus. Porque quando nós vimos aqui numa relação de amizade, há diálogo, há respeito. Se nós queremos ser amigos de Deus, nós temos coisas a dar também. Não temos que deixar de ter atalhos na nossa vida para nós podermos então termos a comunhão com Deus conforme Deus quer. A Márcia já fez aqui o seu sobrinho slogan que diz que quem ora não erra, não é? E quando nós oramos, nós temos geralmente 3 respostas. Um sim, não é? Um não, essas são 2 grandes certezas, e um espera. E Deus estava dizendo, na relação com Abraão, que ele devia continuar a esperar. O mesmo que nós devemos fazer hoje. Eu sei que nós estamos a viver momentos muito difíceis. A vossa geração vive problemas muito mais graves do que a minha geração vive, eventualmente. Eu me lembro quando me formei, em 2009, aí, eu cheguei a Angola em fevereiro, mais ou menos. Cheguei uma segunda-feira, na quarta-feira já estava a trabalhar, porque já tinham contratado eu ainda lá. E no outro mês comecei a trabalhar num outro lugar. Mas a vossa geração hoje tem problemas assim um pouquinho mais difíceis, não é? Os tempos parecem mais difíceis para vocês. Mas se houver uma folga no sábado, não vamos fazer batalha como o que Abraão tentou fazer. Vamos saber registrar. Porque muitas das vezes aquilo que nós muito queremos naquele momento não é o que Deus nos quer dar naquele momento. Muitas vezes não estamos preparados para receber aquilo naquele momento. Ou não é o que Deus quer para nós mesmo. Mas que no seu tempo Ele nos dará a coisa certa, não é? Ou até nós nos prepararmos para podermos receber aquilo que nós estamos desejando. E essa experiência vocês vão aprender quando forem pais. Eu costumo dizer que o primeiro filho geralmente é de cristal, né? Não pode mexer em nada para infantil, né? Mas sempre é muito protetor. O segundo filho tu já começa a soltar um mais, né? Quando chegar no terceiro, olha, muitas vezes quando o fulano está chorando, toda a gente internada. E eu digo isso porque quando nós somos pais de primeira vez, queremos dar tudo aos nossos filhos ao mesmo tempo. Por vezes nós temos um brinquedo que queremos dar ao nosso filho, mas ele ainda não tem a idade para ter aquele brinquedo. Quando nós compramos, por vezes, uma coisa que é cara, em 2 minutos ele já desmontou.
porquê. Então, ele não estava preparado para ter aquilo naquele momento. É o mesmo que acontece quando nós oramos e não temos a resposta daquilo que nós queremos naquele exato momento. O mesmo aconteceu também na vida de Abraão. Abraão tentou buscar um atalho para que pudesse cumprir uma promessa que Deus lhe fez. Mas nós indo mais adiante, vimos que aqui é um aspecto que eventualmente eu não falei, até aqui ainda não era Abraão, né? Era apenas Abraão e Sarai. Mas Abraão, o amigo de Deus, ele tinha esse relacionamento com Deus. Ele refletia alguns aspectos que só quem tem relação com Deus pode ter. Mesmo sendo um homem falho. Eu creio que há pouco tempo na missão, o diretor fez uma pergunta, ou um dos irmãos comentou, fez uma pergunta, não é? E por que muitas das vezes nós temos dificuldade em aceitar que nós somos salvos, não é? Porque nós temos alguma dificuldade em assumirmos que nós estamos efetivamente do lado de Deus. Nós muitas vezes confundimos e pensamos que se assim nós pronunciarmos, nós estaremos a ser presunçosos. Mas, quando nós estamos unidos, nós somos efetivamente amigos de Deus, nós temos também bons frutos. Nós podemos olhar para Gênesis 18, e eu não vamos ler todos os textos aqui, porque os irmãos poderão tomar nota e fazer a leitura, que é o exemplo de quando Abraão recebeu os anjos, não é? Abraão foi hospitaleiro, foi atencioso. Abraão convidou aqueles dois homens que ele não conhecia e preparou-lhes uma comida. Deu-lhes um lugar para sentar e lavou-lhes os pés. Isto para dizer que na caminhada de amizade e no relacionamento que nós tanto queremos com Deus, nós vamos cumprir estes frutos. O amigo de Deus é hospitaleiro. O amigo de Deus é compassivo com os outros. O amigo de Deus coloca-se no lugar dos outros. E nós, hoje, vamos fazer algo para isso. Quando vem alguém que nós não conhecemos, nós somos também hospitaleiros com pessoas, temos sido hospitaleiros, temos sido pessoas que recebem os outros de braços abertos, nós deveríamos ser. O nosso modelo, o nosso estudo de caso aqui nessa universidade de hoje é Abraão, aquele que, segundo Tiago 2:13, recebeu o título de amigo de Deus. É o mesmo que nós queremos ser hoje. Eu quero que cada um dos jovens aqui tente trabalhar para ter o título de amigo de Deus. Tal como eu já fiz referência aqui de alguns amigos que eu tenho aqui, não é? Eu tenho Renato, falei de meu amigo também, meu amigo. Essa relação que nós temos que falar todos os dias é a mesma que nós temos que ter com Deus. Não podemos nos fugir, não podemos fugir, e isso não nos torna pessoas presunçosas. Não devemos ter medo disto. Devemos nos assumir efetivamente como pessoas amigas de Deus e andarmos com Deus e temos Deus todos os dias. Isso não nos torna presunçosos. Os outros não podem ver em nós nisto como se nós estivéssemos a dizer eu sou santo e não pego. Nada disso. Nós vimos que mesmo Abraão tem um relacionamento íntimo com Deus. E quem é o tipo de amigo de Deus, ainda assim ao longo da sua caminhada, ele teve conhecimentos bons. Mas ele continuou ainda assim muito próximo de Deus. Finalmente, por volta do verso do capítulo 22 e 21, cumpre-se a tão esperada promessa. E aí nasce Isaac, o filho da promessa. E Isaac, eventualmente, sim, aí, por volta da sua adolescência, já alguns jovens, mais ou menos, como a maior parte dos jovens aqui, tem um outro aspecto muito importante na vida de Abraão, que nós podemos aqui também pensar nesta obrigação. E ainda hoje, também o irmão aqui falou sobre a questão do ensinamento que nós fizemos aos nossos filhos, não é? Eu não lembro quem foi o irmão que fez aquele comentário sobre a responsabilidade que nós temos no ensinamento dos filhos. Eventualmente, alguns aqui ainda não têm filhos, mas vão ter, na graça de Deus. Vão ter filhos, porque a nossa igreja precisa crescer, não é? E os nossos filhos são a continuidade da nossa igreja. Mas nós não vamos ter uma igreja amiga de Deus, que é aquilo que nós queremos buscar aqui, que queremos estudar aqui hoje,
e nós ensinamos efetivamente os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Muitas das vezes, quando nós abordamos e fizemos aquele estudo da vida de Abraão, o amigo de Deus, nos focamos muito em Abraão e focamos pouco em Isaac. Vamos buscar isso para os dias de hoje. Eventualmente, Isaac devia ter 17 anos por ali, quando Deus chamou a seu amigo Abraão, aquele que ele chamou da terra dos caldeus, aquele que ele fez uma promessa e disse que lhe faria uma grande nação, e que essa promessa tardou em acontecer. Tentou um atalho, mas Deus disse: não é por esse atalho que eu vou fazer uma grande nação. Finalmente nasce o filho da promessa, e Deus lhe pede para entregar o filho em sacrifício. Não tem senso, né? É um contrassenso terrível, né? E hoje nós vivemos a fase da razão, pior ainda, né? A fase do questionamento, né? Tudo hoje tem que ter razão, tem que ter lógica, né? Mas ainda bem que a ciência explica Deus. Depois podem procurar nessa semana chutei uma pregação do pastor Rodrigo Silva, né? Que buscava alguns aspectos científicos que comprovavam a existência de Deus. Mas vamos focar em Isaac, o jovem. Não vamos olhar mais para o velho Abraão, que nessa altura já tinha mais ou menos 100 anos. Isaac, aquele jovem. Eventualmente um jovem aqui do salão jovem, né? Se Isaac fosse no tempo, podemos dizer aqui do salão jovem. Mais ou menos. Há 7 anos já não nessa sala, né? E Deus pede Isaac a Abraão. Nosso Deus nunca pediu sacrifícios humanos. Deus, e nós ensinamos há pouco tempo no livro de Salmos, que ele repreendia ao povo que não queria fazer como os povos pagãos, que ofereciam os seus filhos em sacrifício. E tem um outro aspecto muito importante. No estudo que eu fiz, não vi em nenhum momento Abraão falando a Sara que iria levar o menino para o sacrifício. Talvez eu deva investigar mais, principalmente em algum ponto que tem esta narrativa. Quando Deus falou com Abraão, não vi nenhum relato em que ele tenha comunicado isso a Sara. Depois talvez pode ser até tarefa para casa, né? Não existe uma aula sem uma tarefa, né? Então, tarefa para casa é verificar se vamos encontrar esse texto mais para frente, depois podemos ter aqui e encher a atenção. Mas Deus falou com Abraão. Abraão segurou em Isaac e foram até o monte. Isaac ainda perguntou, né? Onde estava o cordeiro, né? E Abraão disse que Deus iria arranjar um cordeiro. Eu tento imaginar assim, naquela altura, os dois chegaram até um ponto em que Abraão disse aos seus servos que podiam ficar por ali e que ele e o jovem iriam avançar. E Isaac aceitou colocar-se sobre já voltou. Como professor, eu ia conseguir falar para essa sala toda, sem problema nenhum, sem o microfone. Isaac aceitou colocar-se sobre o altar. O jovem de aproximadamente 17 anos. Aqui vamos focar na pessoa de Isaac. Isaac obedeceu fielmente aquilo que seu pai orientou. Por quê? Porque o mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus de Isaac. A amizade que Deus tinha com Abraão apresentou a Isaac este seu grande amigo. Isto para dizer que nós temos uma grande responsabilidade. Nós devemos ensinar os nossos filhos a conhecerem o Deus que nós conhecemos. Mas o problema muitas vezes está ali. É que nós nem sequer conhecemos esse Deus, nem temos essa relação de amizade com Deus. O mesmo deve acontecer com vocês, os vossos irmãos mais novos, os vossos amigos,
os vossos colegas devem conhecer o mesmo Deus que vocês conhecem. Este nosso caminho, há uma expressão muito famosa de Mahatma Gandhi que diz que se não fosse por culpa dos cristãos, ele se tornaria cristão. Ele falou isso quando ele viveu na África do Sul, não é? Em que ele queria conhecer os cristãos e ele viu tanta coisa que disse, muito estranho como é que este Deus bom que eles dizem, mas eles se comportam dessa forma. Hoje nós estamos agora o jovem Isaac, aquele jovem que deve conhecer o mesmo Deus do seu pai. A relação que Deus tinha com Abraão era tão forte, que era igual àquela que Isaac tinha com Deus. Porque se Isaac não reconhecesse este Deus que seu pai tinha este relacionamento de amizade, ele provavelmente teria saído daquilo, nem sequer iria aceitar. Nem sequer iria aceitar deitar, porque ele iria fugir, naturalmente. Mas aquele pai que tinha aquela relação com Deus, Abraão ergueu o cunhado e Deus operou. Ele tinha o cordeiro para ser sacrificado. Aqui nós podemos fazer um relacionamento com Jesus, o cordeiro que morreu pelos nossos pecados na cruz. Ao estudarmos a vida, a história de Abraão, o amigo de Deus, é muito interessante. Porque nós temos aqui alguns aspectos que nós podemos trazer para a nossa vida de hoje, para fazermos uma análise. Qual é o grau de relacionamento que nós temos com Deus? Eu ia pedir que pudéssemos abrir Salmos 37, verso 5, por favor, para quem puder encontrar. Eu creio que essa altura é fácil de encontrar no livro do Salmo. Né? Estamos toda a semana a abrir o livro do Salmo, porque já conhecemos praticamente todos os capítulos, não? Alguém poderia encontrar Salmos 37, verso 5, por favor? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Podia repetir outra vez, por favor? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Amém? Amém. Devemos entregar o nosso caminho ao Senhor e tudo Ele fará. Tal como Abraão fez, tal como Isaac fez. Porque ao falarmos de Abraão é muito importante que a gente fale também de Isaac. Talvez para nos assemelharmos um pouquinho mais, não é? Porque se falarmos apenas de Abraão, alguém até pode dizer, bom, esse relacionamento muito forte de Deus é apenas com os adultos. Mas vamos falar também com um jovem. Isaac também aceitou entregar-se nas mãos de Deus, e ele sabia que Deus iria fazer alguma coisa. Naquele momento em que ele se viu despreocupado. Por quê? Porque ele entregou tudo nas mãos do Senhor. Jovens da igreja, faço pionagem da igreja jovem, devemos entregar tudo na mão do Senhor. Temos muitas dificuldades, temos muitas preocupações. Eu sei que muitos dos jovens que estão aqui têm ainda preocupação com o acesso ao ensino universitário. E por falar assim, em acesso ao ensino universitário, eu creio que já temos lá uns 5, 10 minutos. Eu sei que a igreja já não gosta de ser muito tarde, né? Eu vou falar muito rapidamente uma experiência que eu tive nesse aspecto. Eu, quando saí do Macarena, estudava daqui embaixo. A professora Helena nos dava aula de matemática e fomos fazer os testes na Universidade de Belo Horizonte. Na altura temos um destino na Cristina, na Faculdade de Engenharia e na Faculdade de Ciência. E quando saímos os resultados, o Alegria e o Fernando, o ancião Fernando, entraram aqui na Faculdade de Ciência. E eu não entrei na universidade. Eu tive negativo a matemática. Eu tive 3 na matemática. Eu cheguei a mas o que é que aconteceu?
Eu não posso ter 3 na matemática, o que é isso? A matemática de hoje fechada, a gente consegue resolver o exercício, também não pode ter 3 na matemática. De facto, aqui foi uma coisa muito dura, não é? Mas não perdemos a distância. Estudamos um pouquinho mais no ano seguinte, quando eu dizer às crianças, né? De raiva, entrei em engenharia geográfica, entrei em geofísica, entrei em arquitetura, entrei em engenharia civil. No ano não tinha nenhum curso, no ano seguinte já tinha 4 cursos para escolher. Devemos ter confiança na palavra de Deus. Mesmo quando as coisas nos vão mal, temos que saber que cada vez Deus está nos dizer que ainda não é o momento. Nós não muitas vezes as coisas só depois de acontecerem nós conseguimos ter essa visão. No momento, muitas vezes, nós não aceitamos isto, ficamos muitas vezes tristes. Mas nós temos que confiar, ter a mesma fé que Abraão teve, a mesma fé que Isaac teve. Fazer como está escrito em Salmos 37, 5, como nós lemos agora. Entregarmos fielmente nas mãos do Senhor, que Ele tudo fará. Muitas vezes, no momento, nós não aceitamos. Mas Deus sabe o que Ele deu para nós naquele momento. E hoje, muitos anos depois, eu consigo ver que foi Deus que fez com que eu não entrasse naquela universidade, naquela altura. Porque coisas outras aconteceram depois. E hoje eu consigo olhar para trás e dizer, não, naquele momento não era ainda para entrar. Mas era para entrar num outro momento. E é isso que nós temos que fazer aqui, jovens. Devemos ter fé, devemos nos entregar fielmente nas mãos de Deus. E se nós tivermos esse comportamento, esta amizade com Deus, nada vai nos impedir de nós apresentarmos aos nossos amigos, aos nossos irmãos, este nosso amigo. Nós não podemos ser egoístas, não? Um amigo tão bom como Deus, um amigo tão bom como Jesus, não pode ficar só para nós. Nós temos que levar esse amigo de Jesus aos outros também. Nós temos que levar esse amigo de Jesus ao nosso amigo da universidade, ao nosso vizinho, ao nosso colega, ao nosso primo, a todos aqueles que nós temos próximos que nós queremos chamar com estes ministérios. Esta mesma relação de amizade que nós temos com Deus não devemos ser egoístas. Temos que apresentar este nosso amigo aos nossos irmãos. Eu vou pedir ao Bruno para ver com o irmão. Eu não sei bem cantar, mas vamos cantar todos juntos, tá? Assim, bem. E vamos imaginar aquele cenário. Vamos imaginar o cenário de Abraão.